amado. Fique só na igreja, grite a oração, irmão. Aleluia, gente amado. Ele poderoso e santo é o Senhor. Toda honra, toda glória seja para nosso Deus. Glória a Deus. Ele esconder, preocupado com o que ele dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes também se empenhou, mas eu sabia da minha intenção. Porque o chamado do Senhor é doído, amém? Mateus 29. Mateus 20 e 29. Aleluia, Jesus amado. Aleluia. Mateus 20, 29, amém? Os irmãos souberem, não vai se procurando com o outro. Mateus 20, 29. Posso ler? Aleluia. A qual o Senhor confirmado, né?
os dois servos de Jericó. E saindo ele de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois servos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão o repreendia para que se calasse. Eles, porém, clamavam cada vez mais dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou e disse: Que queres que vos faça? Disse-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles seguiram. O que o Senhor está falando nesta noite? Eu falei: Senhor, confirma, porque eu gosto do Senhor, confirma as coisas, o Senhor confirma através do louvor. E o que o Senhor está falando comigo e contigo nessa noite, saindo eles ali de Jericó, seguiu uma grande multidão, né? O Senhor está falando comigo e contigo nesta noite, irmão. Muitas vezes o povo pensa que é multidão, mas ali antigamente, aquele povo era multidão porque eles criam naquela voz poderosa, aquele Senhor que estava ali naquele momento, falando e pregando e fazendo muitas maravilhas, curando maravilhas e curando ali. E hoje não é diferente, irmão. Aleluia, Jesus é poderoso. E saindo eles de Jericó, é o que acontece comigo e contigo, e saindo da nossa casa, muitas vezes, irmão, nós passando no caminho até mesmo em casa, muitas vezes, e a multidão, Jesus amado, Deus poderoso e santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus, como a palavra do Senhor fala, eu creio que aquela multidão ali era grande, mas não tinha fé que esses dois servos tinham, porque eles escutavam aquela voz. Mas o coração deles, eu creio que o coração deles falava ali: somente eu chegar perto dele, somente eu chegar, Aleluia. meus olhos vão se abertos. E pelo que o Senhor fala no dia de hoje, aqueles olhos carnais, e muitas vezes o meu olho, os seus olhos estão cegos, espiritual. Porque muitas vezes nós pedimos para Deus abrir nossos olhos. Que às vezes acontece algo. Satanás, irmão, ele é de uma forma, ele trabalha de uma tal forma que às vezes ele está ao seu redor, ele está ao redor, mas muitas vezes nós não estamos com visão de água para perceber. Às vezes, muitas vezes, nós vamos discutir até com Satanás e pensando que é a nossa família. Por quê? Falta de visão. Porque esse servo estava aqui na multidão. Não teve multidão. Como nessa noite, não tem multidão nenhuma. Pode estar na rua, cheia, pode estar onde for.
da glória a Deus. E ali através deles, aqui os dois. Eu posso imaginar os dois dando a mão um pro outro. Eu posso imaginar assim um dando a mão um pro outro. Se você está cansada, se você não está gritando, irmão, me dá a mão quando eu te levo hoje. Eu posso ver esse momento. Porque hoje em dia está assim, irmão. Hoje em dia eu estou de falar a verdade. Eu não levo desaforo para casa de um povo. Hoje em dia está assim, eu amo você. Eu amo você, eu bato nas suas portas, mas na hora que você precisa, deixa lá com Deus. Você perdeu essa direção. Jesus amado. Ah, não, ele está passando com Deus, é o tempo de Deus. Nem toda hora é o tempo de Deus. Quando é o tempo de Deus, nós sabemos quando é o tempo de Deus. Porque Deus fala comigo e contigo, por isso eu tenho que ter visão diária e deve ter discernimento quando Deus está falando. Muitas vezes, irmão, é falta de amor. O amor de muitos se alia, porque a palavra está falando aqui, irmão. Quando ele pediu para se calar, porque ele não queria, o que estava ali não queria que ele recebesse a bênção. Não estou fugindo da palavra, não, meu irmão. Quem lê Bíblia sabe que eu não estou fugindo da palavra. Ali, todos os invejosos, espírito de inveja, de contenda, não queria que o nosso irmão recebesse essa bênção. E hoje não é diferente. Mas que nessa noite o Senhor Jesus Cristo vem abrir os nossos olhos, vem nos dar visão diária, vem nos dar discernimento, para que nós venhamos ver como Satanás está agindo. Aleluia, Jesus amado. Ali foi o olho espiritual, ali foi o olho carnal. Também é o nosso olho espiritual também. O Senhor está falando nessa noite. Aleluia, Jesus amado, que é poderoso estamos. E Jesus parando clamou e disse: que queres? E Jesus parando clamou e disse: que queres que eu vos faça? Jesus sabia de todas as coisas. Jesus sabia uma atitude, mas Jesus queria que ele abrisse a boca e confessasse. Como muitas vezes eu e você não confessamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a nossa bênção não está perto de nós, ela está perto. Mas às vezes nós não queremos confessar para o nosso Deus. Muitas vezes nós queremos confessar para o nosso irmão, queremos confessar para o nosso vizinho e não confessamos para o nosso Deus. Jesus falou assim: que queres que eu te faça? Aleluia. A palavra está falando. Ele foi direto no nosso mestre. E Jesus é o mestre de fazer milagre. Nessa noite, se tu crês, tu verás a glória de Deus. Aleluia, Jesus amado. Eu creio ali. Quando ele falou aquilo ali, que tu queres que Jesus parando clamou e disse: que quer que eu vos faça? E disse ele: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. O Senhor está perguntando para mim, no primeiro a palavra da porta é minha, viu? A primeira porta é minha. Eu falo, muitas vezes eu falo que eu estou trazendo a palavra do Senhor, porque não adianta falar assim: a palavra foi para mim, a palavra não, é para todos nós. Para todos nós, primeiro para mim, irmão. O Senhor fala comigo e contigo nesta noite. O que queres que nos faça? O Senhor pergunta, somente quem fala assim: o Senhor pergunta nesta noite: o que queres que nos faça? Não adianta, irmão, nós estamos servindo a Deus, os nossos olhos não estão abertos. Sabe por quê? Porque eu peço muito a Deus: Senhor, abre meus olhos. Porque hoje em dia, irmão, o adversário, ele engana. Apocalipse está escrito que ele vai enganar a rico, pobre, cego. E muitas vezes nós estamos despercebidos. Ele está pedindo para que venha nossos olhos se abertos nesta noite. Mas é pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Dá-me visão diária, porque a águia não ela vê longe. Por que ela deixa o filho no corpo, lá de cima do monte? Ela quebra o ovo e ela deixa lá para ela visitar de longe. Servo do Senhor, irmão, ele tem que ter a visão diária. Aleluia. Até mesmo se você estiver aqui, onde você sabe, irmão. Até mesmo que estiver aqui. Eita, Deus não está aqui, não. Aleluia. Jesus está nesse negócio, não sabe porque é visão diária. Discernimento de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então Jesus
movendo de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo vieram eles o seguiram. Esse aqui, irmão, é bênção. Toda a palavra é bênção. Então Jesus, ouvindo de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo vieram eles seguiram. Oh, glória! Quando eu e você, irmão, se arrependemos de algo, Jesus ele chega perto de mim e você. Quando nós corremos para Jesus, pedimos a Jesus, ele não obedece. Ele faz porque nós pedimos. Muitas vezes eu vejo por aí, Jesus, se você não fazer, eu não vou. Se o Senhor me der isso, eu não vou. Quem somos nós, irmão, para dar aula de alugueiro? Quem somos nós para dar ordem de alugueiro? Aleluia. Eu falo para minha filha. Muitas vezes eu já falei em casa, eu não tenho que fazer, não tem que fazer. Se eu dar para o Senhor fazer. Sabe por quê, irmão? Servir a Jesus não é fácil. Ele sentiu compaixão desses dois servos. E comigo e contigo não é diferente. Nesta noite eu sei que você pode estar passando por prova, por luta, mas é Ele que quando você clama, quando você se arrepende, quando você clama mesmo sua pouca força, sua pouca voz, Ele vai se compadecer do teu problema e do meu problema. Nesta noite eu creio que está enviando algo ao anjo ao nosso favor. Eu creio que Ele mesmo está vendo o meu e o teu encontro. Porque Ele foi ao mundo desses dois servos. Não teve multidão para falar de Jesus naquele momento. Por isso que eu falo, irmão, não tem Satanás, não tem adversário, irmão, para falar de Jesus. Pode como se levantar, Jesus não mandar para a cara. Jesus foi cuspido. Jesus foi espancado. E muitas vezes quando acontece isso com a gente, com alguém, por que está acontecendo isso? Será que isso é pecado? Não, irmão. É porque Deus quer aperfeiçoar ele na tua vida. E muitas vezes Jesus quer quebrar o vaso, nós não entendemos. Será, irmão, que nesta noite, mesmo Jesus abrindo nossos olhos, alguém chegasse e tocasse na sua face? Maria. Será que seus olhos iam estar abertos? Aleluia! Será que nós íamos amar o nosso irmão? Glória a Deus! É isso que Jesus está falando essa palavra. O que tu queres que tu faça? Que eu faça. Poder da palavra. Quem é espiritual tem que entender, porque Jesus fala: o que tu queres que eu faça? Porque quando ele falou isso, quando ele pediu, Jesus falou: ele vai pedir, então eu vou abrir os olhos dele. Quando eu abrir os olhos dele, ele vai ver tudo. Ele vai ter que amar o irmão, ele vai ter que levar a cajadada e ficar calado, tudo isso. Glória a Deus! Palavra de Deus. A palavra, irmão, ela vem de várias formas. Jesus dá de várias formas. Se meus olhos, seus olhos. Isso nós já passava lá no mundo, viu, irmão? Tudo isso que nós estamos passando hoje, nós passávamos no mundo. Só que nossos olhos não estavam